Boa tarde, com imenso prazer que começo mais uma roda de conversa no segundo dia de mobilização do nosso evento da Semana de Enfermagem, com a questão mobilização das entidades representativas na luta pela aprovação do PL 2564. Me chamo Claudirene, sou assessora jurídica do Corém Santa Catarina. Vou passar a apresentação das nossas convidadas de hoje para essa roda de conversa. Primeiro, eu vou passar para a senhora Maria Salete, que é auxiliar de enfermagem da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, HRO, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos do Serviço de Saúde de Chapecó e região, por mais de 2 mandatos. Atualmente está como presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina e também está como tesoureira-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. Está liberada do seu local de trabalho e de suas funções para o exercício sindical, atuou e continua atuando na luta para a melhoria das condições de trabalho e salário da nossa categoria de saúde. A próxima convidada é a dona Jussara Gui Martini, enfermeira da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em educação, professora titular do Departamento de Enfermagem da UFSC e presidente da ABEM Santa Catarina, gestão 2021 a 23. Temos a nossa sempre presidente, Helga Regina Bresciani, enfermeira mestre de enfermagem, conselheira do Conselho Federal de Enfermagem, possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em enfermagem pela mesma universidade. Foi presidente da ABEM Santa Catarina no triênio 2007-2010, vice-presidente da ABEM Nacional 2010 a 2013, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina de 2015 a 2017 e de 2018 a 2020. Atualmente é conselheira efetiva do Conselho Federal de Enfermagem, triênio 2021-2024. Passo a palavra para a nossa secretária, Maristela Azevedo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. É com muito prazer que a gente recebe aqui nessa tarde, já dentro das comemorações da semana, que na verdade não são a semana, né, são o mês da enfermagem, que vai do D12, né, comemorando o aniversário de Florence Nightingale, até o dia do enfermeiro e da enfermeira, e até o dia 20 de maio, comemorando o dia dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, é com muita honra que hoje eu apresento essa mesa. É honroso e também emocionante, né, a gente poder falar de um PL, de uma condição que a gente busca há tantos anos dentro da enfermagem, que dará a nossa valorização necessária aos nossos profissionais que foram e são a linha de frente, que tiveram junto com todas as pessoas que necessitaram, especialmente aqui durante a pandemia, né? Esse será um grande prêmio, né, profissional para toda a nossa categoria. Então, como já foram apresentadas as nossas convidadas, sejam bem-vindas, professora doutora Jussara, um grande prazer, né, a ABEM é a nossa casa, eu repito sempre essa frase, é a nossa casa-mãe, né, a nossa quase centenária ABEM, a Helga, que é minha parceira de mais de 20 anos, e que a gente já teve em tantas lutas, né, como eu digo, muitas lutas, e ainda, pelo jeito, a gente ainda vai longe. E a Maria, né, que é uma parceirona aí também da federação, e eu acredito que só unindo mesmo essas forças que a gente consegue atingir os nossos objetivos, né, Maria? Então, seja bem-vinda, e vamos, então, à nossa atividade de agora à tarde. A professora Jussara, então, terá esse momento inicial, né, para nos colocar um pouquinho sobre a questão da mobilização, o resgate histórico dessa trajetória, né, que foi
até a aprovação, o que foi feito antes, como é que a ABEM trabalhou, como é que as entidades também trabalharam nesse sentido. Então, se qualquer coisa, os nossos convidados podem fazer perguntas no chat, né? E a gente responde aqui dentro do possível. Obrigada. Jussara, a palavra está contigo. Obrigada, Maristela. Boa tarde às colegas, Maria Salete, a Helga. É uma satisfação compartilhar com vocês esse momento de reflexão sobre as nossas vivências, né, ao longo desse período mais recente, né, de luta pelo PL 2564. Eu quero inicialmente, em nome da Associação Brasileira de Enfermagem de Santa Catarina, parabenizar, né, os profissionais de enfermagem, os enfermeiros pelo seu dia comemorado ontem, os técnicos pelo dia 20 de maio, destacando, né, que a nossa Semana Brasileira de Enfermagem, historicamente, é marcada pelas nossas lutas, né, de diferentes possibilidades e buscando sempre a possibilidade de uma atenção qualificada e de um cuidado ético à população, e mais recentemente sempre pautada pelas lutas em defesa do Sistema Único de Saúde. Então, é uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento. Eu preparei um material bastante breve, no sentido de propiciar que possamos conversar, né, trazer as nossas experiências e vivências em relação a esse processo durante essa conversa, né, para termos efetivamente uma roda de conversa. Então, são apenas algumas reflexões iniciais para que nós possamos, então, desencadear, né, essa roda de conversa. Eu vou compartilhar aqui o material. Ok, então. Então, inicialmente, eu quero compartilhar com vocês, as colegas que estão nesse momento compartilhando comigo a diretoria da ABEM Santa Catarina. Então, estão conosco a Fabiane Ferraz, que é a nossa colega da Unesc de Criciúma, a Luciana Paz Galvão da Rosa, que é enfermeira do Hospital Regional de São José, a Daniele Lázari, que é colega da Universidade Federal de Santa Catarina, atuando como secretária, a Ellen Schmidt, egressa da Secretaria Estadual de Saúde, na verdade não é egressa o termo, ela é aposentada da Secretaria Estadual de Saúde, a diretora de pesquisa é a Elisângela Zanata, que é a nossa colega da UDESC de Chapecó, e como diretora de assuntos profissionais, a Elaine Cristina Novatsky Forte. Eu aproveito para destacar que a nossa diretoria também encerra no início do próximo ano, em janeiro, então também teremos, né, uma renovação, né, nesse processo. E no sentido de pautar essa atuação da ABEM, né, enquanto entidade da enfermagem brasileira há 94 anos, né, praticamente, criada em 1926, a partir da compreensão das enfermeiras egressas da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde, a atual Escola de Enfermagem Ana Nery, que entendiam da importância de que uma profissão que estava ainda se estruturando no Brasil, como a enfermagem, precisava ter um espaço para discussões e para debates e a renovação, né, da sua atuação enquanto profissão inserida na sociedade brasileira. Ela teve o nome, né, de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas até 1928, e em 1954 passou a ter a denominação atual de Associação Brasileira de Enfermagem. Ela é uma associação de caráter cultural, científico e político,
a qual podem associar-se enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, estudantes de cursos de graduação ou de nível técnico, as escolas, cursos ou faculdades e as associações ou sociedades de especialistas, que também podem estar livremente associadas à ABEM, participando ativamente das discussões e deliberações da nossa associação. Uma das formas que foi pensada pelas enfermeiras que criaram a nossa entidade, a partir de 1940, como um espaço para discussão, para deliberações e mobilização da categoria, é exatamente a Semana Brasileira de Enfermagem, né, que inicialmente foi colocada como Semana da Enfermeira, né, em 1940, e a partir de 1958, então, passou a ter a denominação atual, tendo o registro apropriado, sendo oficializada via decreto do presidente Juscelino Kubitschek em 1960. Né? E, como muitos de nós já sabemos, a semana é um reconhecimento ao dia do nascimento de Florence Nightingale e da morte de Ana Nery, em 20 de maio. As temáticas, né, da Semana Brasileira de Enfermagem, e por isso eu falo dela nesse momento, sempre foram relacionadas a aspectos da conjuntura vivida naquele ano, naquele momento em que a semana acontece, né? Discutindo os assuntos mais candentes, polêmicos, assuntos importantes para a profissão, né, de enfermagem. E desde a primeira semana, ela teve essa preocupação de pautar temas que estavam marcando o país e especialmente o sistema de saúde e a própria profissão, né? Então, durante todo o período de existência, né, das atividades da semana, foram discutidos, por exemplo, aspectos relacionados à redemocratização no período pós-Vargas, as discussões sobre a iminência de implantar o socialismo no período anterior a 64 e após a discussão sempre da ditadura, durante o período da ditadura militar, havia uma discussão em relação à defesa da democracia, dos direitos de cidadania, né, que eram pautados na sociedade em geral, e também pelos profissionais de enfermagem, né? Posteriormente, nós tivemos uma participação enquanto categoria profissional da saúde, e através da ABEM, e nesse período já também do COFEM, no movimento da reforma sanitária, né, durante os anos 70 e 80, né, ali no final de 70, na luta pela aprovação do Sistema Único de Saúde, né? E a partir dos anos 90, as discussões desenvolvidas, elas têm se pautado mais pela defesa do Sistema Único de Saúde, né? Num primeiro momento, nós tínhamos como pauta de reivindicações e de discussões a implementação do Sistema Único de Saúde e o quanto as sucessivas crises econômicas e ajustes, o desfinanciamento limitam ou até mesmo impedem o avanço das políticas propostas pelo nosso sistema de saúde e defendidas, consagradas, né, na própria Constituição Federal de 88. É importante também destacar, nessa perspectiva dos temas aos quais a ABEM tem aderido ao longo do tempo, uma
defesa e uma luta sempre presente até 73 pela criação do nosso conselho profissional, né? As nossas colegas enfermeiras, nesse período mais inicial de exercício e de construção de debates na ABEM, tinham o entendimento de que para que uma profissão se consolidasse como tal e pudesse ser reconhecida e valorizada no país, era necessário que ela tivesse um conselho profissional, uma associação científica cultural, que era o que tínhamos até então, a ABEM, e sindicatos fortes. Então, a ABEM sempre buscou modos de discutir, de defender a criação destas 3 instâncias de atuação e regulação profissional como necessárias para que nós pudéssemos atingir os resultados esperados com as nossas lutas e com a nossa participação, né, na sociedade de um modo geral, né? Neste ano, então, a ABEM tem como tema da Semana Brasileira de Enfermagem a enfermagem no processo pandêmico pela Covid-19, que lições aprendemos, né? As questões relacionadas à pandemia, elas têm sido discutidas desde o momento em que nós tivemos o início, né, da pandemia no país, e com uma participação importante e destacada da enfermagem em todas as ações que foram desenvolvidas nesses praticamente 2 anos já de pandemia. Nós tivemos ontem, numa atividade de abertura da semana aqui no Estado, a reflexão sobre o quanto a pandemia provocou reflexões, mudanças, iniciativas na enfermagem catarinense, né, colocando toda uma questão importante, né? Desculpem, tem um ruído aqui. E desse modo, então, a ABEM reafirma a importância dos trabalhadores e trabalhadoras em enfermagem na defesa da vida no cotidiano e diante, né, do aprofundamento da crise sanitária e recrudescimento da crise social, política e econômica presentes no Brasil e no mundo nesse momento. Essa não é a primeira pandemia que nós vivemos, a gente, né, tem clareza disso, e o mundo, de uma certa maneira, não se preparou para esse acontecimento, né, e que tomou proporções globais, desafiando-nos a construirmos, né, possibilidades de organização e atenção à saúde em geral. Quando inicia a pandemia, nós tínhamos uma organização dos serviços de saúde em redes públicas e privadas, um potencial tecnológico reconhecido, equipes qualificadas e uma gama de profissionais preparados, né, para atuar no combate ao vírus e na atenção à saúde. Mesmo assim, para nós, enquanto profissionais, ela representou um tsunami, né, que invadiu, de repente, o nosso cotidiano de trabalho, nos trazendo consequências, né, e evidenciando uma série de lacunas, dificuldades que nós temos, né, no país. As pesquisas têm demonstrado que os resultados ou as consequências da pandemia têm sido muito mais acentuadas nas populações mais vulnerabilizadas, né, no nosso país e também em outros lugares no mundo,
e que o Sistema Único de Saúde, apesar de enfrentar neste momento um desfinanciamento, conseguiu dar respostas à atenção à saúde da população. E, ao mesmo tempo que nós constatamos, né, essas situações todas, nós também percebemos a enfermagem na linha de frente da atenção às necessidades de atenção à saúde da população, assumindo um papel de protagonismo junto aos demais profissionais, e esse processo também permitiu que nós pudéssemos acompanhar algumas das nossas principais vulnerabilidades profissionais, né? A necessidade de treinamentos específicos, o contingente de profissionais insuficiente para as demandas, a exaustão provocada pelas jornadas de trabalho extenuantes, o duplo vínculo sempre necessário, né, para a sobrevivência dos profissionais. As equipes de saúde sofreram mudanças nas suas jornadas e ritmos de trabalho, e os vínculos fragilizados, as desigualdades de valorização e de reconhecimento também ficaram mais evidentes, né, nesse período. E, de alguma maneira, paralelamente a esse reconhecimento e a toda o envolvimento da categoria nesse momento de pandemia, nós também tivemos a possibilidade, digamos, de retomar uma luta que não é recente, né, que é a luta pelo piso salarial dos profissionais de enfermagem, né? A gente ainda ontem lembrávamos de que o primeiro projeto tratando deste tema a chegar ao Parlamento brasileiro é de 1947, né? Então, de modo algum, é uma questão recente. E passamos a ter um envolvimento mais acentuado das nossas entidades de classe na luta pela aprovação do PL, né? Eu acho que tivemos espaços expressivos de atuação das entidades, conseguimos uma articulação talvez maior do que nos movimentos anteriores, embora já tivéssemos vivido algo semelhante quando da apresentação do projeto que depois foi vetado pelo presidente Fernando Henrique, né, em que as nossas entidades também estiveram envolvidas e mobilizadas para a luta pelo piso salarial e as 30 horas, foi a pauta daquele momento, mas agora, talvez por conta dessa experiência em relação à pandemia, nós estivemos mais presentes, pelo menos essa a minha percepção, na luta em defesa do nosso piso salarial e da importância dessa conquista para a nossa categoria e para a população em geral. Então, nesse sentido, a Associação Brasileira de Enfermagem, ela participou, né, de todo esse processo, junto com as entidades sindicais, com o Conselho, retomando o trabalho também articulado com a Federação Nacional dos Enfermeiros, com outras instâncias de regulação e de representações da categoria, né, se fazendo presente nas discussões, nas audiências, em todos os momentos de defesa do projeto, pautando nos seus eventos, né, tanto estaduais quanto nacionais,
a discussão do PL 2564, para que os profissionais pudessem ter um maior conhecimento e também pudessem estar envolvidos na defesa, né, do PL 2564. Foram incontáveis manifestações, reuniões, atos públicos. Nós pudemos contar também com o envolvimento e a participação das ABENs dos estados, né? Eu lembro que aqui nós fizemos algumas manifestações em relação tanto à situação de descaso e de defesa da saúde por conta da pandemia, quanto do PL, em algumas manifestações em que o Conselho, a ABEM e os sindicatos da área da saúde estiveram conosco, por exemplo, na manifestação que foi realizada na escadaria da Catedral, e em outros momentos, né, que podemos participar. E isso também aconteceu em vários dos estados do Brasil, né, com o envolvimento das seções das ABENs na luta pela aprovação, né, primeiro pela colocação em pauta, né, do projeto, depois pela sua aprovação, pela sua colocação em votação, até chegarmos, né, no que aconteceu na última semana, que foi a aprovação do projeto na Câmara, né? E também o envolvimento dos colegas no acompanhamento das ações do grupo de trabalho, principalmente o da Câmara, liderado pela deputada Carmen Zanotto, que realizou o estudo sobre os recursos para a efetivação, né, do nosso piso. Então, acho que é um momento muito especial e diferenciado, né, que nós estamos vivendo enquanto categoria profissional, buscando atingir uma condição que é almejada há mais de 50 anos, né, dessa maneira, e organizados, né, em prol da defesa de uma condição de vida mais digna para os trabalhadores da enfermagem em todos os níveis, né, de nossas equipes, né, para enfermeiros, técnicos, auxiliares. Então, acho que é uma possibilidade que nós tivemos de estarmos fortalecidos em nossas instituições, de nos aproximarmos e de construirmos uma luta em que todos estão envolvidos, com o apoio também dos colegas da nossa categoria, né? Eu acho que em outros momentos também esse apoio não foi tão intenso quanto nessa última experiência, né, de luta pelo nosso piso. Eu vou pedir para o André, se possível, passar algumas das imagens desses momentos, né, em que a Associação Brasileira de Enfermagem esteve envolvida, demonstrando, né, a luta, digamos, né, e a participação da enfermagem brasileira, da Associação Brasileira de Enfermagem, mas das nossas outras entidades também, nessa defesa do piso salarial da enfermagem. É importante também refletirmos sobre os próximos passos, né, dessa atividade, né? Nós precisamos considerar que ainda não temos uma decisão definitiva, né? O projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República, e para que tenhamos um pouco mais de possibilidades de que isso aconteça, é importante também que nós possamos
comprovar, né, a origem ou de onde poderemos ter os recursos para o pagamento, né, desse piso, que a comissão que está realizando esse trabalho calcula que seria em torno de 16 bilhões por ano. Então, ainda precisamos estar mobilizados, atentos, né, pressionando os nossos senadores e deputados para que eles também possam manifestar junto ao presidente da República o apoio à aprovação do PL. Eu penso que, do resumo que eu preparei, são essas as observações, e quero, então, ouvir um pouco a Maria Salete e a Helga sobre as questões relacionadas ao tema. Obrigada pela paciência e atenção. Obrigada, professora Jussara. Fez o resgate que, na verdade, é de todas as nossas entidades, né? Porque, vendo as fotos ali, são o COFEM, a ABEM, a ABEM Nacional, o COFEM, os CORENs, os sindicatos. Então, eu vou passar imediatamente a palavra, não sei se continua com a Maria ou com a Helga, qualquer uma delas pode se candidatar aí, fiquem à vontade para dar, então, seguimento, né, às suas considerações. Obrigada, Jussara. Posso ir, Helga? Tu me pode? Então, inicialmente quero cumprimentar as nossas enfermeiras, né, a Maristela, a Helga, a nossa companheira Jussara, né, companheira de longa data aí, né, Jussara, nós, doutora Jussara, né, dizer que é um prazer estar aqui em nome da direção da Federação dos Trabalhadores na Saúde nessa Semana da Enfermagem, aí na semana que se comemora né, toda a história e a luta dos trabalhadores da enfermagem. Então, falar um pouquinho da federação, né? Eu estou presidente da federação já faz 3 anos, está fazendo 3 anos que eu estou presidente. É uma luta diária, a gente, primeiro por não ter dinheiro, né, para nós continuar fazendo a luta, mas estamos aí firmes e fortes. Dizer que a nossa federação, então, ela é também bem idosa, não é tão idosa, tem 40 anos, né, mas tem 40 anos de muita luta. Ela é uma entidade de grau superior também, representa trabalhadores tanto público quanto privado, né? E o objetivo, então, da federação é defender os interesses dos trabalhadores da saúde, fazer a defesa dos serviços públicos, da saúde e dos direitos sociais e trabalhistas da categoria. Então, é bem amplo, né? Então, sempre a federação tem lutado aí pelo fortalecimento do piso estadual, né? Que a gente ajudou a construir a questão do piso estadual para os trabalhadores em Santa Catarina. Defende também, luta pela defesa do SUS, a regulamentação da jornada das 30 horas, o nosso sonho, né? Nosso sonho de ouro é a aplicabilidade na integralidade da NR 32, que a gente ainda vê muita tristeza nos hospitais, principalmente nos interiores, né, onde a enfermagem é responsável da portaria até na cozinha, né? Então ainda a gente vê isso, e aí a gente tem muita dificuldade na questão da aplicabilidade da NR 32. Também temos como além disso, né, ainda continuamos aí na luta pela aprovação do PL 2564, né? Nós aí, falar um pouquinho do piso salarial da enfermagem, acho que a Jussara deixou falou bastante sobre a questão de toda a luta aí, não só da ABEM, mas de todo o movimento, de todas as entidades representativas da enfermagem a nível nacional, a luta pela aprovação do piso. Então, dizer que nós, as entidades sindicais, a CNTS, as federações, a CNTS, que é a nossa confederação máxima, né?
as federações e seus sindicatos filiados, então, e vinculados, atuam permanentemente pelo estabelecimento do piso salarial para a categoria. Então, não é de hoje, né? Nós estava conversando com o presidente, porque a gente consegue resgatar alguns projetos dentro da Câmara dos Deputados a partir de 1989. Então, o presidente da CNTS disse, Maria, o primeiro piso, e aí a Jussara coloca também, né, Jussara, que foi mais ou menos na década de 50, disse, meu Deus, eu não era nem nascida e eu já tô idosa. Então, a luta da enfermagem não é de agora, é de muito tempo. Então, desde 1950 que a gente vem lutando por um piso, lutando por jornada, lutando por qualidade de vida. Então, isso faz a gente ficar, se fortalecer, porque agora, na questão, trazendo um pouco do histórico aí da luta de todos os profissionais de enfermagem para a conquista do PL, é maravilhoso. Aí eu vi, nós temos ali em 1989, foi o primeiro projeto que a gente tem documentos, que foi feito pela Benedita da Silva. E lá, esse PL é para a enfermagem, o nosso, né? E esse PL, que foi eu acho que, se eu não me engano, é o 4499, ele traz somente para os enfermeiros. Então, tivemos uma evolução e tanto de lá para cá, né? Então, desde desse projeto que foi em 1989, depois ele foi em 1996, diante de todo o lobby patronal ali, ele foi arquivado. De lá para cá, nós tivemos mais 5 projetos, todos eles engavetados, que falam também um pouco sobre a questão do piso e especialmente aí a questão da nossa jornada de 30 horas, quando Fernando Henrique também engaveta lá mais um projeto nosso, né? Então, acho que o PL, o 2564, ele veio, né, em 2020 aí, ele voltou aí a ganhar força aí no Congresso por conta da pandemia, né? Por conta do Covid-19. Depois, em maio ainda daquele ano, então, que foi o senador Contarato, né, que protocolou no Senado Federal o PL 2564, estabelecendo, então, a criação do piso. Inicialmente, os valores eram diferenciados, né? Lá, quando foi protocolado o projeto, o enfermeiro estava com um valor de 7.315, o técnico de enfermagem 5.100 e os auxiliares de parteiras 3.600. Então, esses salários, eles foram baseados nos estudos, né, nos estudos da categoria mesmo, né, o que tinha necessidade hoje para fazer, e ainda tinha uma coisa boa, que ele estava sendo pautado em cima das 30 horas. Então, isso era... E aí, no final, no frigir dos ovos, depois, como diz, né, nós tivemos que abrir mão, não é que abrir mão, mas nas negociações a gente avançou, porque a gente foi também sagaz e a gente sabia que naquela forma que estava não passaria, né? Então, a gente teve... eu acho que todo o movimento sindical se uniu para conseguir fazer com que esse piso, de fato, ele passasse, né? Mas aí a gente teve ali... logo que foi protocolado e que surgiu a possibilidade de discussão, então, eu não sei se todo mundo lembra, mas a Confederação Nacional dos Municípios aí lançou uma carta, né, fazendo toda a apologia
que iam fechar hospital, que iam fechar serviço de saúde, jogando a população contra. Então, isso para nós foi... A gente sabia que nós, no primeiro momento, a gente ficou chocado, mas se recuperamos, fomos para cima, fomos para a briga, né? Não deixamos se esmorecer aí e acabar estragando o nosso piso. Então, logo em seguida saiu nessa carta que eles dizem que vão fechar os hospitais. Aí os planos de saúde também entram na briga, dizendo que vão ter prejuízos, e em seguida eles se contradizem, porque sai uma matéria, né, falando que eles tiveram um ganho exorbitante aí com a pandemia, né? Durante todo esse processo, que eles tiveram um lucro recorde na pandemia. Então, toda a falácia, tudo que eles falaram naquela carta caiu por terra, porque eles mesmos, né? Saiu, se eu não me engano, foi no El País que saiu dizendo o lucro dos planos de saúde durante a pandemia, apesar da crise econômica, do desemprego, supera os 15 bilhões, dos 15 bilhões de reais. Eu disse, meu Deus, então, para nós foi maravilhoso quando saiu isso. Então, deu um gás para o movimento sindical, para as entidades nacionais, continuar na peleia, continuar na briga. Sabia que nós, de qualquer forma, nós iríamos estar ali peleando, porque o movimento sindical, as entidades representativas nunca se retiraram de medo ou de qualquer coisa, né? Sempre fomos para cima. Então, a atuação das entidades desde o começo da tramitação no projeto e no fórum da enfermagem, né? Fórum Nacional de Enfermagem, que ele é composto pelas entidades nacionais, CNTS, ABEM, COFEM, CNTS-S, né? Todos, a EPNE, a ENENF, né? Foi uma luta conjunta dessa categoria que fez o projeto chegar onde chegou. Então, através de mobilizações nacionais, articulações nos estados, e o projeto aí ganhou corpo e foi para a rua. A categoria se uniu em prol da aprovação do projeto, e os fóruns foram... A professora Jussara falou das mobilizações, né? Então, os fóruns realizaram carreatas, panfletagem, manifestação nos locais de trabalho, assembleia, em todos os estados. Foi uma luta, foi muito grande, foi gigantesca a nossa luta, e além de todas as articulações políticas que os nossos dirigentes nacionais estiveram. Inclusive, eu tive, cada vez que vou a Brasília, nas terças e quartas-feiras, o meu trabalho é dentro da Câmara. Então, na semana aí da aprovação do projeto, eu fui a Brasília dia 26 e retornei só no dia 6 para casa. Então, articulando dentro né, conversando, indo para os gabinetes, junto com o pessoal do fórum. Então, é uma luta, né, que foi uma luta maravilhosa. Eu acho que, eu até comentei, disse, a nossa Semana da Enfermagem não começa mais agora no dia 12, ela vai começar, ela vai ter uma data histórica também, não foi dia 4 de março. Então, agora o que nós precisamos é aguardar, né, então, a sanção do presidente, mas no dia... dizer que o PL, então, o 2564, ele foi votado no Senado no dia 24 de novembro, né? Depois de muita articulação de várias das nossas entidades. Também aí teve a reformulação dos valores, né? Que foi nessa data também. Tivemos aí os grupos de trabalho, que foi depois que passou lá em novembro, em janeiro, já começou toda a pressão na Câmara dos Deputados, né?
no retorno, aí ele, no início o Lira disse que não ia mais ter presencial, desarticulou todo mundo, né, que estava todo mundo articulado, no dia 2 de fevereiro tá lá, vamos ocupar a Câmara, e acabou desarticulando todo mundo, porque ele disse que não iria mais voltar, né, não iria voltar só remoto, e depois acabou voltando e a gente conseguiu de novo engrenar nossas agendas aí. Então, a pressão no início do ano foi nas duas câmaras, né? A gente tem muito a agradecer a enfermeira Carmen Zanotto, a nossa deputada, que ela agarrou esse projeto, botou embaixo do braço e disse, agora nós vamos aprovar. E aí nós tínhamos mais duas mulheres porreta lá dentro da Câmara e dentro do Senado, que é Elisiana Gama, né? Elisiana Gama, que é a nossa... também a fiel escudeira, que eu sempre falo, que eu disse que ela e a Carmen são nossas fiéis escudeiras, e elas, de fato, pegaram o nosso projeto e não abriram mão do nosso projeto. Então, e elas, né, e aí deu tudo a questão do relatório, do impacto que a enfermeira Jussara também já falou, da questão dos 16 bilhões, qual que era o valor, né, de impacto para nós, para aprovar esse piso. A Câmara aprova, então, no dia 4, em março, ela aprovou, então, o regime de urgência, né, do nosso PL, que eu estou com os dadinhos aqui, tudo bonitinho, mas eu não quis compartilhar, porque não sei porquê, mas enfim. Aí a CNTS e federação, a nossa federação foi a Brasília, fez documento específico para cada deputado catarinense, foi lá, protocolou lá no gabinete e fizemos um trabalho muito bonito em Brasília. Foram 2 dias de muito trabalho pedindo o comprometimento dos deputados, por mais que ainda a gente viu que o deputado teve um deputado catarinense do Novo que além de só fazer de não votar contra, ainda falou mal da agência, né? Mas enfim, as entidades nacionais se mobilizaram e aí no dia 3, me parece que foi no dia 3, que a gente reuniu com o Quiroga, né? Fizemos uma reunião com o ministro da Saúde. O ministro da Saúde deixou claro que ele era favorável ao PL, mas desde que a gente apontasse as fontes de financiamento. Então, a gente levou várias propostas que a Câmara dos Deputados tem pela aprovação do piso, né, que tem fonte de financiamento, que são propostas, são projetos que estão sendo apresentados. Nós temos o jogo de azar, que o pessoal fala muito que precisa ter o financiamento para aprovar. Tem inúmeros projetos na Câmara dos Deputados que dizem que tem fonte de financiamento para financiar o Fundef, que é o nosso, né, que agora é o Fundo da Enfermagem, Fundef. Então, tem os jogos de azar, desoneração da folha de pagamento, fim da contribuição para o Sistema S, tributação de lucros e dividendos e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, já tem, todos eles são PLs, né? Eles precisam ir para a pauta para que a gente tenha... porque sem a fonte de financiamento, Bolsonaro já disse que não vai sancionar, então a gente corre um sério risco, a gente precisa dessa fonte de financiamento, e para isso a gente solicita e pede, né, que os deputados contribuam aí e aprovem as propostas, os pedidos, os PLs aí do fundo de financiamento para o Fundef. Então, no dia 4 de maio, agora, nós tivemos, então, a nossa aprovação do nosso projeto. Foi maravilhoso, a Câmara estava lotada, eu estava lá, inclusive, né, consegui entrar dentro da Câmara, né? Da Câmara dos Deputados, estava lotada, o plenário lá fora estava maravilhoso. Eu fiquei
Eu fiquei lá no Salão Verde, no Nereu Ramos. Fechou o teu som, Maria. Oi? Alô? Fechou o som, por isso. É que alguém ligou. Mas, assim, a gente dizer que tivemos, então, o nosso piso aprovado por 449 votos favoráveis, né? 12 são 12 contrários, mas isso a gente tirou de letra, né? E a gente sabe quem são, e provavelmente esses que votaram contra vão se arrepender de ter votado contra, porque com certeza a enfermagem vai lembrar da carinha deles quando eles virem pedir voto, né? Então, a proposta agora segue para a sanção presidencial, mas enquanto isso, né, ela não segue, ela fica aguardando, porque nós temos a PEC 11, né? E a PEC 11, ela dá, então, uma segurança jurídica para o nosso projeto. O pessoal costuma dizer que o nosso projeto ele é inconstitucional. Não é inconstitucional. A Câmara e nem o Senado iria votar um projeto que fosse inconstitucional, né? Então, ele é um projeto, essa PEC ela vai trazer segurança jurídica, por quê? Porque a gente não pode legislar para os estados, municípios e para as federações. Então, cada um tem a sua autarquia e vai fazer os projetos no município, no estado e no governo federal. Mas a PEC ela vai trazer essa segurança jurídica e ela vai para a Constituição, o nosso piso. E aí ele vai se tornar um piso nacional para a enfermagem. É por isso que a gente precisa que essa aprovação dessa PEC ocorra o quanto antes. Ela estava para ser votada no dia 10, né? Era para estar sendo colocada no dia 10, mas não foi possível, teve as articulações políticas e ela acabou saindo da pauta, mas que tem acordo tanto no Senado, né, quanto na Câmara dos Deputados. Ela tem acordo para passar nas votações necessárias, tem todo o trabalho sendo construído, e na semana que vem ela vai à votação. Ontem eu recebi um vídeo de novo da Confederação Nacional dos Municípios. Eu acho que quem está no grupo no Fórum Nacional já recebeu também, né? Que a Confederação Nacional dos Municípios falando que os deputados, para que as santas casas, os hospitais filantrópicos, procurem os seus deputados, os seus senadores, porque não podem deixar passar a PEC 11. Então, a gente precisa buscar os nossos deputados, os nossos senadores, para que, sim, a PEC 11 seja aprovada, dê a segurança jurídica necessária para o nosso PL e que ele vá à sanção e seja sancionado pelo presidente da República. O presidente ontem deu uma declaração dizendo que vai sancionar o projeto, que tem tudo para sancionar o projeto, apenas faltando a fonte de financiamento. Mas eu acredito assim que ele não vai se furtar de sancionar se esse projeto tiver a PEC 11 acompanhar ele. Eu tenho certeza que ele vai sancionar tanto a PEC 11, vai assinar a PEC 11 e vai sancionar o nosso projeto. Eu acho que eu fico por aqui. Primeiro quero agradecer, então, de novo aí a compreensão das nossas companheiras, e quero fazer uma poesia, não é nem poesia, é uma frase maravilhosa que eu achei na internet, do Mino Carneiro. Ele é um técnico de enfermagem. A enfermagem é a essência do saber cuidar. Envolve-se com os mais nobres sentimentos: compaixão, proteção e amor. Então, quero parabenizar aí a Semana da Enfermagem, nossas enfermeiras, né? Que no dia 12 é o Dia das Enfermeiras e dos Enfermeiros, né? Parabenizar, então, a todos os nossos
companheiros, nossos trabalhadores da enfermagem, por essa semana aí, e vamos juntos, vamos para a luta, vamos sancionar esse nosso projeto, e depois a peleia é outra, nossas 30 horas que nós queremos. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Salete. Já vou passar imediatamente, então, a Helga, né, para fazer as suas considerações também. Colega. Boa tarde. É um prazer estar aqui junto com minhas colegas de luta de muito tempo, né? Quero deixar o meu abraço para a Maria Salete, para a Maristela e para a Jussara, dizer o quão importantes são essas mesas e que bom escutar o resgate histórico, né? É sempre importante a gente saber da história, né? Porque quem está chegando na enfermagem agora pensa que a luta só é isso, mas já luta muito tempo. Quero desejar também um feliz dia do enfermeiro, da enfermeira, que foi ontem, e um feliz dia do técnico auxiliar de enfermagem, que é dia 20, né? Que nossas conquistas avancem para além do PL 2564 e que que a gente consiga um lugar mais almejado pela enfermagem. Dizer o prazer de estar representando o Conselho Federal de Enfermagem nessa nossa roda de conversa, o sistema de autarquia, né, qual o COFEM e o COREM faz parte, que, conforme o nosso resgate histórico, foi uma luta da enfermagem que fossem, né, que tivesse uma lei de criação do sistema para que a gente pudesse regulamentar a profissão, né? Então, em 1973, foi criada a regulamentação da profissão. Antes disso, qualquer pessoa podia se chamar enfermeiro e trabalhar na enfermagem, mesmo a gente tendo lei, mas com a regulamentação ficou mais forte, mais evidente o que era necessário para ser enfermeiro, técnico, auxiliar, parteiro e fazer parte dessa equipe tão importante que cada vez mais mostra o porquê veio para essa vida, né? Então, o sistema COFEM-COREM, então, ele foi criado para a regulamentação da profissão. Seus principais trabalhos são fiscalização do exercício profissional, cumprimento da lei do exercício profissional, visando garantir a qualidade do serviço da enfermagem à população. E aí perguntam, né, por que o sistema, então, está aí na luta? Porque quando a gente visa a qualidade de uma profissão, a gente sabe que ela é bem mais ampla, que a gente precisa estar junto, unificado, com pautas claras e objetivas para que a gente melhore a qualidade da nossa profissão e quem exerce tendo uma boa qualidade de vida. Porque a gente sabe, e a gente ouviu muito isso, na pandemia se ouviu demais, a gente quer valorização, a gente precisa de valorização, né? As pessoas batiam palmas para a enfermagem, nós viramos heróis, né? Heróis, mas que valorização que nós queremos? Essa é uma pergunta que a enfermagem tem que responder. Ou basta só um piso salarial nacional? Né? Na década, só assim, eu fiquei ouvindo atento que foi feito o resgate para não repetir, mas eu achei que uma coisa importante, na década de 80, quando eu comecei na enfermagem, surgiu um movimento chamado participação, né? Foi um movimento forte na enfermagem de participação, que foi um movimento importante e que buscava já a valorização e o reconhecimento da profissional da enfermagem. Com a pandemia, a enfermagem deixou de ser invisível. A sociedade percebeu a nossa importância. Todo mundo fala da nossa importância, apesar de todas as discriminações e preconceitos que os nossos profissionais tinham por causa do medo da sociedade. Mas todos eram
uníficos, dizendo que da importância dessa profissão que cuida 24 horas por dia, que esse profissional sempre está ao lado das pessoas. Então, a sociedade nós está reconhecendo como protagonista, elas nos reconhecem agora como protagonista, né? E o que vivenciou é que nós percebemos da importância de nos unir para conseguir chegar a esse reconhecimento e essa valorização. E aí eu queria dizer a importância que foi a criação do Fórum Nacional da Enfermagem. Lá em 2011 ele foi criado, 2011, só que na época era o Fórum 30 Horas, né? E aí, esse Fórum 30 Horas, por que virou o Fórum Nacional de Enfermagem? Porque a gente viu que as nossas reivindicações não era só carga horária, é muito mais do que só carga horária, né? Então, esse Fórum Nacional, que foi fundado em 8 de junho de 2011, com o objetivo de defender as principais bandeiras de lutas da enfermagem. Isso mostrou que, quando se une a associação, a ABEM, os sindicatos, o sistema COFEM-COREM, a gente tem uma força maior de luta e de conseguir chegar ao que queremos, né? Então, nós não podemos deixar de pensar que, quando eu penso na história, eu penso na década de 30, quando foi criado os sindicatos. Quando foi criado os sindicatos, nós começamos a fazer um movimento, a enfermagem, não que eu não era nascida, né? Mas a enfermagem começou a fazer um movimento de criação de cargos públicos para enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Hoje, quando tem um concurso público, a gente tem um cargo público, porque lá em 1936, houve um movimento para a criação desses cargos públicos. Então, quando a gente pensa em lutas da enfermagem, essa luta já vem de muito tempo, né? Ligada às entidades profissionais, ligada à ABEM, ligada aos sindicatos. Depois, mais tarde, quando foi criado o sistema COFEM, Conselhos Regionais, por uma decisão política dos seus dirigentes, se achou a importância de se entrar nessa luta de valorização da enfermagem, né? Que não seja o nosso papel de sistema, não é só de fiscalização, de tribunal ético, de registro dos profissionais. Isso é importante, isso eu não tenho dúvida, né? Mas nós, como dirigentes, sabemos que nós temos 2.600.000 profissionais de enfermagem inscritos no sistema COFEM-COREM, tá? E esses 2 milhões estão precisando, sim, melhorar a qualidade de assistência. Nós precisamos melhorar a qualidade da nossa formação, precisamos ter educação permanente, precisamos ter um piso salarial, carga horária decente, aposentadoria. Então, são muitas lutas. Nós precisamos lutar pelo dimensionamento dos profissionais de enfermagem. Por quê? Porque isso, aqui no nosso país, quando é lei, a gente pode cobrar muito mais fácil. Enquanto não é lei, a gente fica à mercê das grandes corporações e, como a Maria disse, na pandemia, apesar de toda a choradeira, os planos de saúde tiveram lucros, tá? Tiveram lucros, mas lucros com muito do esforço da enfermagem que ficou doente, da enfermagem que ficou com depressão, da enfermagem que trabalhou com baixos salários, da enfermagem que morreu, né? Nós tivemos mais de 800 profissionais que foram a óbito na linha de frente, tá?
Então, quando a gente fala da valorização da enfermagem, a gente não fala só em tempo de pandemia, a gente fala da valorização desde há muito tempo, lá resgatando lá atrás, fazendo o resgate que a Jussara fez lá de trás, que a Maria fez. Quando a gente chegou, né, em 2020, o ano da pandemia, que nós estávamos visíveis, as nossas entidades, a nossa união mostrou que estava no momento, desta vez, de lutar pelo piso salarial, E essa união mostrou a força de nós conseguirmos o que a gente vencer até agora. Como a gente diz, a gente venceu uma batalha. Ainda não vencemos a guerra, mas vencemos uma batalha, e uma batalha muito importante, tá? Né? Em dia 4 de maio, como a Maria disse, eu também estava lá, né? Estava na galeria da Câmara, mas também eu pensei das vezes que eu tive lá na galeria que nós perdemos. É lógico que quando a gente venceu, eu tinha que estar lá, porque eu tinha ido tantas vezes e nós tínhamos perdidos, que estar lá quando venceu foi muito importante para essa profissional enfermeira, né? Porque a gente precisa se unir, a gente precisa valorizar o que aconteceu, né? A gente não tem dúvida que o trabalho incansável de uma enfermeira deputada, tá, foi o que nos ajudou e cooperou muito quando a gente teve essa vitória. Se nós não tivéssemos um deputado enfermeiro, a nossa dificuldade ia ser bem maior. Nós tivemos outros deputados que nos apoiaram, vários, né? O senador Cantarato, que não é da enfermagem, mas o ter a enfermeira como deputada mostra que essa profissão precisa acordar para a dimensão política. A gente precisa melhorar a nossa representação na Câmara, no Senado, nas câmaras dos vereadores, nas assembleias legislativas, porque as leis são feitas ali. E a gente precisa, sim, de pessoas que lutem para que a gente consiga vencer as diversas batalhas que ainda temos. Quando a gente fala, e a Maria fez o resgate do PL muito bem, eu não vou repetir, mas dizer que quando a gente pensa, olha, o PL foi aprovado, mas agora a gente precisa que o PL aprovado entre na folha de pagamento de cada trabalhador de enfermagem desse país. A gente precisa lutar que os 70% dos profissionais de enfermagem que ganham menos do que foi aprovado, dos enfermeiros que ganham R$1.200, tá? Dos técnicos de enfermagem que ganham menos que o salário mínimo, seja reparado isso. É lógico que quem ganha mais que isso diz assim, para que esse piso não vai me ajudar, mas ajuda 70% dos profissionais de enfermagem, que o salário era muito aquém a eles. Tá? Quando a gente fala, como é que ganha menos que o salário mínimo? É inconstitucional ganhar menos que o salário mínimo. Mas existe nesse país pessoas da enfermagem que ganham menos que o salário mínimo. Tá? E quando nos criticam, porque a enfermagem trabalha muito, 3, 4, 5 empregos, 3, 4 empregos, né? Mas precisa fazer o seu sustento para a família. Se todos ganhassem bem melhor, a gente não precisaria. Nós temos outras profissões que têm 3, 4 empregos e ninguém reclama. Por que reclama da enfermagem? Né? E olha, tem outra profissão que ganha muito mais do que a gente imagina e tem 3, 4 empregos, mas aquela outra profissão ninguém reclama. Mas por que a enfermagem tem essa reclamação? Então, nós precisamos, sim, agora continuar a luta para aprovar a PEC 11, tá?
Porque se do jeito que está a lei, se a gente não aprovar a PEC 11, o piso fica só para o pessoal que trabalha na iniciativa privada. E nós precisamos, né? Eu não esqueço de alguém que falou, na época, não lembro quem, que disse, a gente vai lutar, foi a deputada Carmen Zanotto, que falou, a luta é que o PL atinja a toda a enfermagem, não só uma parte da enfermagem. Então, agora a gente precisa, sim, aprovar a PEC 11 para dar a segurança jurídica necessária para que os prefeitos parem de dizer que não que é inconstitucional, porque não é verdade, tá? Mas a gente precisa de fonte de financiamento, sim, para ajudar isso. O impacto é 16 bilhões, né? Não é todos 50 bilhões que eles diziam, mas 16 bilhões é um impacto. Então, a gente precisa dos projetos de lei que estão na Câmara para ajudar. Eu não preciso falar principalmente para os enfermeiros que trabalham nas gestões de hospitais e sabem as dificuldades que os hospitais têm por causa da tabela, que nunca foi aumentado, faz 10 anos, 11 anos que não é aumentado. Então, a gente não quer que nenhuma instituição feche por causa do piso salarial, mas a gente sabe que no país sim tem, e a Maria citou vários projetos de lei que é possível para que a gente consiga receber esse piso salarial. Outra coisa importante para dizer é o seguinte, quando a gente se une, a gente consegue. Então, a gente precisa, além dessa união, ter representantes no legislativo, no executivo, para que nos ajude as futuras reivindicações, tá? Eu lembro que quando o PL da carga horária, né, que estava todo pronto, nós tínhamos mais de 5 mil pessoas em Brasília, e os deputados estrategicamente saíram da Câmara para não votar, e até hoje está para ser votado e não foi votado, que é um PL de 2000, o quanto a gente aprendeu na relação com o legislativo, né? Então, a gente precisa saber dialogar para conseguir as nossas reivindicações. Se nós não dialogarmos, a gente não consegue chegar a esse intento. Eu lembro que depois do dia que foi votado, já quando eu saí para jantar com o grupo que estava lá com a gente, lá do sistema, as pessoas já estavam mandando, querendo saber quem tinha votado contra. Gente, valorize os 449 deputados que votaram a favor. A única coisa que a gente tem que saber quem votou contra é para não votar nesse deputado nas próximas eleições, porque a gente sabe que eles vão votar contra as nossas reivindicações, por ideologia ou por defender alguns grupos, a gente não sabe, mas uma coisa a gente sabe, que eles não defendem a enfermagem. Tá? A gente precisa valorizar esse 449. E outra coisa, né, colegas, que a gente sabe que em épocas de mídias sociais, que tudo se coloca nas mídias, a enfermagem tem que se conscientizar e refletir que a gente precisa falar com quem valoriza, né? Porque o nosso projeto de lei parado lá na Câmara, tá? Nós não conseguimos convencer o então presidente na época, porque ele era muito criticado pela enfermagem. Tá? Então, a gente precisa saber dialogar para que não emperre as votações. Vou dizer para vocês que muitos anos que eu vou nas lutas na Câmara de Deputado, nunca foi tão difícil entrar na Câmara, né, Maria? Tudo a gente precisava credencial, tá? Para chegar lá na galeria, lá dentro,
eu precisei 3 credenciais para entrar lá. Tá? Uma era, a senhora tem a credencial rosa, agora tem que ter a credencial amarela, agora tem que ter a credencial branca. Nunca foi tão difícil, por causa do que tinha acontecido anteriormente lá. E eu vou dizer que a enfermagem, as mobilizações desse dia estava de parabéns. Nós estávamos em mais de 5.000 pessoas dentro da Câmara dos Deputados e conseguimos convencer os deputados que podia sim valorizar a nossa mobilização, porque nós estávamos sabendo nos comportar, vou dizer. Dentro da galeria tinha um monte de segurança que dizia, se alguém vaiava, eles não permitiam, não podia levantar, não podia vaiar, não podia. Aí alguém perguntou, pode bater palma? Aí ele disse, pode. Então, a partir da hora ali, a gente começou a bater palma para quem valorizou e quem defendeu o nosso PL. E isso a gente precisa para quê? Porque agora nós temos que defender, né? Como tem o presidente da Confederação dos Municípios dizendo para não votar a PEC 11, nós vamos ter, sim, que dialogar com os nossos deputados e nossos senadores e pedir para votar a PEC 11 e todos os projetos de lei que estão na Câmara para que tenhamos segurança, né, jurídica e financeira para que todas as instituições e que a gente consiga que esse salário chegue à folha de pagamento do enfermeiro que ganhava R$ 1.200, do técnico de enfermagem que ganhava R$ 700. Tá? Esse é o nosso objetivo principal. Quando eu olho para esse projeto, que eu, eu participei do movimento Participação, então é 40 anos, né? Como estudante, a gente já fazia esse pedido. Eu vou dizer para vocês que esse piso não me atinge, porque eu já estou aposentada, né? E esse piso é para quem está na ativa. Mas que a gente precisa saber que valorizar a profissão ajuda e muito na assistência à saúde, porque a qualidade do cuidado de enfermagem está diretamente ligada à qualidade da assistência que é dada à sociedade. Eu não tenho dúvida que a nossa qualidade de trabalho faz a diferença, mas é muito difícil para o técnico e para o enfermeiro que vai trabalhar, que tem risco de ser despejado porque não pagou aluguel, que não tem dinheiro para pagar uma escola para o filho, né? Então, a gente precisa resolver essas questões. A gente precisa ir em frente pela enfermagem, né? Dia 12 de maio foi lançada uma campanha pelo Conselho Federal de Enfermagem, em frente pela enfermagem, e pelos dois sentidos da palavra mesmo, ir em frente pela enfermagem e em frente à situação da enfermagem, para que a gente possa, sim, melhorar a nossa qualidade de vida dos 2.600.000 profissionais. Aqui em Santa Catarina, nós temos 70 mil. Então, é muita gente na enfermagem, e cada um desse profissional tem uma família. Se a gente tomar a decisão que a gente precisa eleger, tá? Pessoas que vão defender a enfermagem, a gente consegue, nesse mesmo ano, já fazer uma diferença, resolver algumas questões que depois, no futuro, vai nos ajudar muito, que é pelas lutas da enfermagem, tá? Quero agradecer, não sei se falei demais, mas quero agradecer ao momento e pronta para, se tiver questionamento, se tiver mais alguma coisa que a nossa querida Maristela nos provoque aí. Obrigada, Helga, Jussara, Maria. Na verdade, eu escutando aqui vocês, passa um filme pela cabeça da gente, né? Porque
é tudo aquilo que a gente vive ao longo desses anos, e eu sempre falo, quando a gente perde a memória histórica, a gente perde uma parte da nossa vida, né? Porque é ali que está as nossas ações. Eu ontem vi lá na apresentação no início da Semana da Bem, o livro da Bem de 50 anos, né? E eu me lembrei que aquele livro é um marco também de fotos, de textos, falando sobre a nossa história. A gente precisa resgatar, precisa contar essa história. Os profissionais de enfermagem que vivem em todos os cantos desse Brasil, e agora vamos falar daqueles aqui de Santa Catarina, que a gente tem ido, através do Corém, mais perto de você, um pouco mais de diálogo, mais próximo da categoria, a gente tem escutado essas histórias, né? Essas histórias de vida, essas histórias de tristezas, de alegrias, de muita garra, muita determinação, justamente por aquilo que vocês três trouxeram aqui com muita propriedade, que é o nosso profissional tendo duplo, triplo vínculo, cuidando da família, somos mulheres, né? É uma dificuldade, aí vamos colocar as questões, né, de gênero, né? Porque nós não podemos nos furtar dela, né, dentro dessa profissão, justamente porque a gente tem essa condição, né, de ter uma grande maioria de mulheres nessa profissão e que também são donas de casa e são muitas vezes as mantenedoras do lar ainda, né? Ficam com os filhos e tem que dar conta de tudo. Eu sempre digo que, sinceramente, é um leão todos os dias, né? Mas a gente enfrenta porque quando a gente entra lá e vê as condições em que estão hoje os nossos hospitais, as nossas unidades de saúde, à beira do caos, às vezes, as questões de privatização, as organizações sociais que estão também batendo a nossa porta, né, a qual a gente tem combatido com muita força e muita garra, mas é difícil. Se não tivermos o apoio da categoria, se não tivermos a junção desse número, dos profissionais, o corpo, né, de enfermagem, a gente perde essa batalha, porque ela, com certeza, a forma como está se encaminhando as questões políticas e sociais no Brasil é, sim, de fragilização, desmonte do SUS, e nós somos eminentemente SUS, né? Nós trabalhamos com o povo, nós estamos na linha de frente das unidades de saúde, nós é que vacinamos, né? Como diz o professor Gelson, muito sabiamente, não é a saúde que está vacinando, né? Não são os profissionais de saúde, quem está vacinando é a enfermagem mesmo, é os enfermeiros, é os técnicos de enfermagem que estão na linha de frente. Eu sou testemunha disso porque fui voluntária na Prefeitura Municipal de Florianópolis e nós ficávamos, sim, 8 horas em pé fazendo as vacinas para que essa população tivesse um pouco mais de dignidade, a gente pudesse ter uma vida de volta, né? Hoje, olhando para trás, eu penso nisso. Quantas vezes eu me deparei nesse pensamento, né? O que vai ser da nossa juventude? O que vai acontecer com eles? Porque parece que naquele momento, em 2020, o mundo parou e nós não víamos mais perspectivas. Mas, como disse a nossa colega Dizimara Siqueira, ontem, na bela apresentação dela na Assembleia, a gente não parou. Aí que a gente teve que ir para a luta e para a linha de frente mesmo, né? Enquanto muitos ficaram em casa, todos nós fomos para a linha de frente, fomos para a rua. Fomos muito discriminados até por conta de sermos profissionais da área da saúde que mais atendiam as questões da pandemia, fazíamos testes, fazíamos vacinas, cuidávamos nas UTIs. Então, é a essas pessoas mesmo que a gente deve continuar lutando como entidades, né? Como a BEM, como o Corém, como o COFEM, como confederação, federação, sindicatos, né? É para essas pessoas que a gente trabalha todos os dias. Temos as nossas dificuldades, sim, todas nós aqui somos ou fomos ou ainda estamos diretoras dessas entidades. A gente sabe que às vezes há uma incompreensão até do papel delas, né? Mas como diz o Gelson,
a nossa condição econômica, social, de trabalho, ela melhora a forma como tu cuida das pessoas lá no teu local de trabalho. Então, além de que, né, eu tenho aqui algumas questões que foram colocadas, mas todas elas no sentido de agradecimento e parabenização, né, parabéns a todas essas guerreiras, e eu digo que guerreiros é todos nós, viu? Juliana Medeiros que mandou, que lindo ver essa roda representada por tantas mulheres fortes, e é verdade, a gente não se furta a luta, né? Eu digo assim, ó, às vezes tu olha assim, só tem às vezes um homem lá no meio, né? Mas a mulherada tá firme, né? Pega com vontade. A Francine mandou um grande abração para a dona Helga, saudades, Helga, da Francine Ewald, que é a nossa fiscal, enfermeira fiscal também, que é uma parceira nossa aí, também está na linha de frente nas fiscalizações, acompanharam muito durante a pandemia as ações nos hospitais, né, principalmente a Helga, que acompanhou bastante também o trabalho deles, né, nas operações Covid, que não foi fácil, né. A Juliana, mais mulheres na política para fazer acontecer. Isso com certeza, Juliana, eu acho que a gente não precisa nem dizer que nós precisamos da enfermagem na política, né? Agora já vou ampliar, mulheres sim, enfermagem mais ainda, né? A Fernanda Regina Dutra também desejou boa tarde e parabéns pelo dia da enfermeira, e mais pela conquista do PL 2564, o Cristiano Pavan também mandou os parabéns a todas, né? A Juliana ainda disse que nós estamos nos recuperando dos traumas que a pandemia, que agora estão aparecendo na pandemia, né? Ainda nem vimos, né, gente? Não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a isso. Acho que o que reflete aqui nos comentários é que as falas foram claras, trouxeram o momento histórico que a gente está vivendo, e gostaria muito, muito que outros colegas nossos pudessem escutar isso, para que eles também tenham essa voz, né? É importante divulgar esses vídeos, conhecer, porque às vezes as pessoas me mandam perguntas assim, e o que vai acontecer agora se o PL foi aprovado? Então, quando a gente olha, vê pessoas falando, explicando, referindo o momento histórico, a gente consegue compreender isso e trocar lá com os colegas nas unidades de saúde, nos hospitais, enfim, aonde for. Gostaria de deixar a palavra com você, só para as despedidas, eu acho que já estamos no final, né? Se alguma de vocês quiser, pode falar, Jussara. A sua colocação me fez lembrar, assim, de reforçar o quanto é importante a participação dos colegas nestes movimentos, né? Eu acho que a nossa a constatação é de que nós temos poucas de nós envolvidas nessa luta diretamente, né? E isso porque nós não temos, eu penso, uma formação política mais extensa, que nos permita compreender a importância de, quando nós formos escolher os nossos representantes nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores, no Parlamento Nacional, nós possamos escolher pessoas que sejam da nossa área ou que nos representem, que sejam, né, capazes de lutar pelas nossas lutas, né? Eu acho que a situação que nós vivenciamos em relação ao PL, de termos uma deputada enfermeira, né, e nós temos muitos deputados de outras áreas profissionais da saúde, né, da medicina, por exemplo, porque me parece que a categoria deles tem um pouco mais essa visão da importância de termos nestes lugares, né, representantes da nossa profissão, da nossa área, que possam levar as nossas pautas. Então, acho que essa é uma questão que é importante, né, de colocarmos. E muitas vezes eu me pergunto sobre
as razões de estar vinculada às nossas entidades de classe, principalmente a ABEM, desde que eu estava na graduação, né? Eu sou associada à ABEM desde 1977, quando eu estava no 2º ano do meu curso de graduação. E durante todos esses anos, eu não deixei em nenhum momento de estar junto às minhas colegas na ABEM, no COFEM, nos sindicatos. Quando eu vim para Santa Catarina, senti muita falta do Sindicato dos Enfermeiros, porque no Rio Grande do Sul nós temos, né, um sindicato dos enfermeiros muito atuante e do qual eu também participava muito. Então, acho que é importante que nós, na nossa formação, na nossa atuação, possamos estimular os nossos colegas, enfermeiros, técnicos, auxiliares, estudantes, a compreenderem a importância desse movimento de inserção política nossa, né? De que nós possamos ter clareza da importância de termos representantes da nossa área profissional nas diferentes instâncias legislativas, né? Porque senão fica tudo muito mais difícil, né? A Maria Salete argumentou, bom, se nós não tivéssemos, né, uma deputada, né, como que seria, né? Teríamos a possibilidade de vencer ou teríamos tido muito mais dificuldades em relação aos encaminhamentos? Porque na maioria das discussões que eu acompanhei, né, do parlamento, você percebia uma completa ignorância, às vezes, né, dos nossos deputados sobre o que é a enfermagem, sobre o nosso papel, né? Eram poucos os que viveram alguma experiência de adoecimento na família ou coisa, e que tinham um conhecimento um pouco maior, né, da nossa profissão. Então, acho que esse também é um aspecto que pode ser considerado como uma aprendizagem de todo esse processo, né? De que nós possamos ter um envolvimento maior, que ao invés de ter 5.000 profissionais dos 2.600.000 que existem no Brasil, a gente possa ter muitos mais milhares na área externa do Congresso, né? Tomando conta da praça e defendendo a enfermagem como ela merece ser defendida. Acho que essa é uma questão muito importante e que pode ser melhor compreendida, talvez, a partir dessa experiência que nós tivemos, né? E também destacar a importância de nós continuarmos muito atentas e atentos à continuidade, né? Apoiando, acompanhando, mostrando que estamos atentas ao PL 2564, a sua aprovação, né? Não deixar cair no esquecimento. Acho que esse é um aspecto também fundamental. E quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, com a Helga, com a Maria Salete, contigo, Maristela, discutindo as nossas possibilidades, né, de inserção profissional com maior dignidade e justiça. Muitíssimo obrigada. Querem, Helga, Maria Salete, querem fazer alguma outra consideração? Só antes de vocês dizer, Maria Salete, ó, o pessoal está todo colocando aqui parabéns, nota 10 para vocês, tá? Já passaram com estrelinha. Podem se considerar já. Que bom. Já estamos aptas, só falta o diploma, então, que é o PL 2564, aprovado. Então, inicialmente quero agradecer a oportunidade de estar aqui com essas mulheres valorosas aí, né, cheia de informação. Acho que cada vez a gente aprende, quando a gente divide tela, a gente acaba aprendendo mais e mais, né? Dizer que a Jussara foi firme na colocação dela, e eu acho que, de fato, a nossa categoria precisa... acho que foi a Helga que falou, acordar, né? Nós precisamos dar um chacoalhão na nossa categoria. Acorda, menina, né? Porque a gente sofre
no movimento sindical, eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de Chapecó, e a gente sempre sofre por você estar sempre mendigando. Vamos se sindicalizar, vamos fortalecer, precisamos fortalecer a luta, precisamos que vocês... porque o sindicato não é da direção, né? O sindicato é da categoria, é dos trabalhadores, e ele que precisa entender que precisa ter uma base forte, que ele precisa ser forte para conquistar algo grande. Então, acho que, de fato, Jussara, nossa categoria precisa acordar mesmo para a política, porque a gente, por a nossa categoria ser majoritariamente feminina, eu acredito que ela tem muito isso, de estar muito na casa, trabalho, e acaba muito poucos olhando, né? Muito poucas e poucos olhando além do horizonte da casa e do trabalho. Então, a nossa categoria precisa se politizar, precisa vir para a luta, precisa estar nos movimentos, precisa estar na associação, precisa estar no sindicato, né? Precisa estar nos movimentos de atuação da categoria. Então, de fato, eu acho que a gente sabe que tem um desgaste, né? Mas a gente precisa estar unido, precisa estar na luta, e só vamos conquistar alguma coisa se a gente estiver unido. A frase célere, né? Juntos somos mais fortes, ela está em tudo quanto é lugar, né? Não é só no jogo da Chapecoense, né? Que eu vejo aqui na Chapecoense, apesar de eu não gostar muito de estádio, mas a gente sabe que na Chapecoense lá tem uma frase enorme: juntos somos mais fortes. Então, se no jogo juntos somos mais fortes, na vida também. Na vida, se nós estarmos juntos, nós vamos ser muito mais fortes, principalmente no movimento sindical e nas associações aí da nossa categoria. Então, quero só parabenizar, quero mais uma vez parabenizar o Corém pela brilhante iniciativa de sempre trabalhar a questão da Semana de Enfermagem, está envolvendo o movimento sindical, está envolvendo as associações para estar discutindo problemas da nossa categoria. Dizer que o PL 2564 é um sonho, foi o nosso sonho, mas o 2295 também é um sonho, e a gente precisa, terminando esse, iniciar uma nova luta. E a gente está aí, o movimento sindical, o Fórum Nacional da Enfermagem está aí, COFEM, Corens, estão as associações, a BEM, está junto, vamos estar junto para mais essa luta, essa peleia, que nem diz o nosso presidente da nossa confederação, peleia, nem que fosse só com o cabo da daga, a gente vai estar peleando pelo 2295 também, que é a nossa jornada das 30 horas. Então, dizer muito obrigada, meninas, parabéns mais uma vez às enfermeiras pelo dia de ontem e aos meus companheiros, né, os técnicos e auxiliares de enfermagem, que serão dia 20. Essa semana aqui é uma semana de muitas homenagens, de isso, de aquilo, mas a gente quer o cifrão lá na nossa folha de pagamento, tá? É isso que a gente quer passar esse recado para os nossos deputados. Nós queremos o cifrão, né, na nossa folha de pagamento. Abraço. Obrigada, Maristela, por estar sempre me apoiando e me ajudando, né? Obrigada, dizendo vai aqui, querida. vai ali. Imagina, obrigada. Obrigadão, gente. Helga, saudade, Helga, de nossas conversas bem no pé da orelha. Tá bom? Abraço, gente. Abraço. Helguinha. Bom, só queria dizer, nós somos 77,7% de mulheres nessa profissão, então eu não tenho dúvida da força das mulheres na profissão, não desconsiderando a força dos homens da profissão de jeito nenhum, mas considerando sim a nossa força. Dizer que o sonho que se sonha coletivo vira realidade, e é isso que aconteceu. Então, nós precisamos sonhar coletivamente outras das nossas lutas para virar realidade. Que
a palavra da vez agora é para os senadores, senadores e deputados, aprova a PEC 11. E para o nosso presidente sanciona o PL 2564. Nós precisamos, sim, para que o cifrão entre na folha de pagamento, que essas etapas aconteçam. Então, para isso, a gente precisa continuar falando coletivamente. Dizer para a enfermagem a importância de participar das entidades, né? Eu fui presidente do Corém duas gestões, então eu escutei muito isso, né? Para que serve o Corém? As pessoas falam isso porque, pela legislação, o conselho é um tributo, então tem que pagar. Então, para o Corém, eles reclamam, para que a gente tem que pagar? Para que serve? E para a ABEM e para os sindicatos, que não é uma obrigação, as pessoas simplesmente desconsideram e não se associam e nem se filiam nos sindicatos, né? Então, a gente precisa aprender a importância do sistema de autarquia para a valorização. Vocês não tenham dúvida que o sistema defende na sociedade a importância do trabalho da enfermagem e para que outras pessoas não façam o trabalho da enfermagem sem a inscrição devida, sem a formação. E a importância do sindicato e da associação para que a gente entre nas lutas profissionais, da importância de ter de participação. Então, como eu tenho um movimento de participação muito forte, eu vou dizer para vocês, participar é crescer na profissão, então participem. E não esqueçam que nessa eleição, vocês vejam na enfermagem quais os profissionais que realmente lutam pela profissão, para não ter nenhum oportunista, mas principalmente quando a gente vai eleger um deputado, um dirigente, saber quem luta em favor da nossa profissão, né? Porque oportunistas vão aparecer de monte, discursos vão aparecer de monte, mas a gente precisa de pessoas que realmente vão e lutem pela enfermagem. Tá? Obrigada, Maristela, foi um prazer estar contigo, prazer com a Maria Salete e com a Jussara, até a próxima. Então, nós encerramos aqui, né, essa tarde, que sempre é de grande aprendizado. Como disse a Maria Salete, cada vez que a gente divide a tela, né, a gente aprende um pouquinho mais com os colegas, apesar de tudo. Acho que essa é o grande impulso da vida, né? O aprendizado todos os dias, né? Estar abertos, né? Então, muito obrigada a todos. Nós estaremos com o Corém mais perto e a Semana Brasileira de Enfermagem e outras atividades no Alto Vale, em Blumenau, teremos encontro de responsáveis técnicos. A gente espera todos os responsáveis técnicos do Estado, teremos uma atividade cultural também. E gostaria muito de deixar esse convite a todos nós, profissionais, principalmente os da região, né, que fica mais fácil de deslocar, mas assim mesmo é um convite extensivo a todos nós da enfermagem catarinense. Olha só, a última aqui, a Maria Eduarda também falou que é muito boa essa palestra, Adriane Bezerra, a Elaine Cristina Piroli, e a Juliana Medeiros está dizendo, acabei de entrar na ABEM e gerar minha anuidade para apoiar quem nos apoia, quem luta por nós. É isso aí, Juliana, é isso aí, grande exemplo para que todos nós tenhamos essa vontade também de construir as nossas entidades. Um abraço a todas e muito obrigado. O Corém agradece por vocês também terem aceitado, né, estar aqui um tempinho nas nossas vidas. Obrigada, hein? Tchau.